E o revestimento que a gente escolheu para o nosso motorhome, para o nosso teto e parede, foi o forro de pinos. E a gente vai contar e mostrar um pouquinho para vocês como que a gente fez todo o tratamento desse forro de pinos e a instalação. Fala, sonhadores! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Continuando a saga da construção do motorhome, eu sei que os vídeos ficaram um pouquinho atrasados, mas a gente vai falar pra vocês como que a gente fez a instalação e como que a gente tratou o forro de pinos e por que que a gente escolheu ele, né? Isso aí, contar um pouco como foi a nossa experiência fazendo essa instalação também. Bom, gente, vocês vão ver que o motorhome ele já tá bem avançado, né? Mas instalar o teto foi uma das primeiras coisas que a gente fez. A gente julgou que ia ser melhor instalar primeiro. A gente fez antes da gente fazer o banheiro, de colocar as coisas aqui dentro. Sim, a gente julgou que ia ser melhor assim, então a gente fez. Depois a gente foi fazendo as paredes que faltavam. E a gente escolheu pinos. Por que, amor, que a gente escolheu pinos? A gente escolheu pinos porque para nós ele traz um ar de casa pra gente, um aconchego. E o pinos branco em si também, sei lá, a gente acha bonito. Sim, e também entre as opções que a gente tinha, como a gente tava lá em Bagé, o pinos tava valendo a pena, né, financeiramente. E se fosse escolher outra coisa que não tivesse lá em Bagé, o frete ia sair muito caro, né? Então foi uma questão de praticidade, por ter já na madeireira ali próximo da onde a gente estava. E também porque por uma questão de gosto. Eu acho que não sei se eu teria outra opção agora em mente, sabe? Ficou bem legal na nossa ideia e ficou bem legal no resultado. Sim. Bom, a gente escolheu pinos que não era o top, o premium, assim, mas não era o pior também, né? Veio algumas tábuas que ela não tava 100%, tinha um pouco de nós. Mas no fim as nossas vieram bem boas, ela veio num pack fechado, veio poucas com nó, então deu pra tirar, então foi bem tranquilo. A gente no total utilizou 32 tábuas de 2 metros de comprimento. E foi assim, na medida. Na medida. A gente teve, claro que tem alguns retalhos que a gente tem que cortar para fazer uns cortes de tamanhos exatos. Sim. Mas o que sobrou foi só retalhos mesmo. Alguns a gente tentou reaproveitar, né? Então... algumas a gente até conseguiu reaproveitar. Acho que a gente vai mostrar um pouco das emendas para vocês também. Sim, inclusive no final tinha sobrado uma só que ela já tava até indo pro lixo. Só que quando a gente colocou os armários, a gente viu que faltava uma pra ficar certinho. Então a gente teve que ir lá no nosso lixo e pegar a tábua de volta. A sorte que o nosso lixo não era realmente o lixo, né? Era. Na nossa oficina tava separadinho vai precisar também, tava naqueles finaleira. Bom, gente, como a Nath já explicou pra vocês, a gente não pegou a tábua premium, então a gente teve que fazer um tratamentozinho nela pra deixar ela naquele naipe. E meu amor fez um sucesso com isso. Conte aí, meu amor. Sim, né? A gente pegou as tábuas, ela não era premium, então precisou fazer um lixamento, então... Nas que tinham nós, em alguns eu tentei dar uma arrumadinha ali com uma massa de madeira, né, preenche, depois vem com a lixa. Então lixei bem certinho, bem bonitinho, depois limpei a madeira com um pano úmido, né. A gente escolheu tinta à base de água, então é muito mais simples de tu usar, de tu limpar, de tu trabalhar, muito melhor que o verniz. Então eu limpei com pano com água depois que eu depois que eu lixei. Depois de lixar e pintar, daí eu passei um fundo branco, né, da tinta, que é o recomendado para quando tu vai vir com alguma tinta. Então eu usei o fundo fosco branco e depois vim com umas mãos de tinta branca mesmo. Ao total foram 3 mãos de tinta, mas 2 eu dei fora, né? A gente pintou todas elas antes da gente instalar. Depois que a gente instalou ela, a gente deu a última mão de tinta, né? Então eu acredito que ficou bem mais fácil trabalhar assim do que instalar e depois pintar tudo, né? Porque trabalhar assim com a mão pra cima não é fácil. Sim, e sem contar que essa mão de tinta dentro da van, depois da gente já ter instalado, ela vai cobrir muita sujeira da digital, das mãos, da instalação, que com certeza você acaba deixando na tábua. Sim, então tem que dar a última mão de tinta quando já está instalado. Eu acredito que fica um acabamento mais bonitinho. A instalação dos pinos no teto
a gente pegou todas as vigas, acho que são 4 vigas que tem aqui no teto da nossa van, e a gente colocou uma madeira que serviria de nível e de apoio para a gente perfurar com pinos. Então são 4 madeiras no sentido horizontal aqui, e a gente vinha com pinos depois parafusando nessa madeira. Essa madeira a gente parafusou com a parafuso autobrocante na van. E também, claro, muita PU, como a gente tem em todas as partes do motorhome. A gente, depois de colocar essas 4 vigas de madeira que servia como sustentação, como suporte do forro pinos, a gente coloca ele por cima e parafusa ele na madeira. De certa forma, foi muito simples. A gente mesmo se surpreendeu com isso. Sim, foi uma das partes mais fáceis que a gente achou. Foi uma das partes, foi muito tranquila. A gente colocou a serra tico-tico aqui do lado da porta da van, cortava, já testava, já instalava. Foi bem tranquila a instalação nesse momento. Sim, e a gente começou instalando pela tábua do meio, né? A gente pegou o meio da van e instalou. Não sei por que coisas da minha cabeça, eu achei que ia ficar mais simétrico no final, né? E acredito que ficou, não ficou uma coisa mais pra lá ou mais pra cá. Então a gente botou a do meio e depois a gente foi colocando as da lateral. Então o pinos é bem fácil, encaixa ali e a gente foi parafusando nas vigas, né? Em alguns lugares a gente achou, na viga do meio a gente usou o parafuso autobrocante e aí a gente deixou a cabecinha dele aparecendo no final mesmo, porque deu um charme. Sim. E nos outros a gente colocou parafuso normal e arrochou pra dentro e depois a gente veio com um acabamentinho com uma massa de madeira, lixa e pinta pra não ficar aparecendo. É isso aí, pra cobrir. Bom, gente, e como nem tudo é flores, tem a parte difícil também. A gente começou a instalação do nosso forro de pinos num dia e fomos terminar no segundo dia. A parte fácil foi o primeiro dia. O segundo dia, a gente ia fazer a parte das voltas, arredondamento do nosso carro, né? Nós demoramos mais tempo tentando colocar, tipo, 2 tábuas nessa voltinha do que no teto inteiro, que era só encaixando e colocando. E, sinceramente, nem a gente sabe como que a gente fez. No fim a gente cortou pra lá, cortou pra cá, botou aqui de um jeito, colocou um parafuso fazendo sustentação embaixo, colou ela em cima, depois tirou esse parafuso, colocou as paredes e aí cada coisa com cada qual segura. E lembrando, né, a gente usou pinos então aqui no teto, né, nessa parede que é a nossa cama, nessa daqui, e lá no fundo no banheiro também, quando abre ali a porta da van, dá pra ver todo ele de pino. Bom, então como as tábuas eram de 2 metros, elas não couberam no comprimento total, né, e precisou fazer algumas emendas. Então, para fazer algumas emendas a gente veio cortando, colocou, foi encaixando uma na outra e colocando com parafuso também, e aonde ela ficou bem juntinho uma com a outra, pra fazer o acabamento eu vim com massa de madeira também, depois lixa, pinta, no final fica um acabamento que parece que nem tem uma emenda, né, em alguns lugares, em outros dá pra ver. Aquele negócio, né, se você procurar pelo em ovo, tu sempre vai encontrar alguma coisa em todos os lugares, mas o acabamento ficou muito bom, o que a gente conseguiu evitar também muitos retalhos, muitas emendas. Mas alguns outros lugares é impossível, né, gente? A gente acaba tendo que cortar, tendo que colocar. Sim. Mas ficou bem legal a ideia de colocar a massa de madeira. E uma dica muito importante para que a instalação fique fácil, né? Como a nossa foi fácil, pelo menos no meio, é deixar o seu forro de pinos deitado. A gente comprou o forro de pinos acho que uns 2 meses antes da instalação. 2 meses acho que eu posso estar exagerando, mas uns 40 dias, 50 dias antes da instalação. Sim, e como pra ir adiantando eu já fui pintando, e pra deixar secando eu tava deixando ele em pé. E aí a gente não ia usar e ele tava ali em pé. E aí veio meu irmão, que já é mais sábio nessas coisas, e me deu a dica. Não vai usar agora, deita esses pinos, deixa tudo deitado, senão vai empenar. E realmente, né, quando a gente foi usar, tava tudo bem retinho, porque a gente deixou eles deitados. E a gente já ouviu, ou já vimos no YouTube algumas pessoas que teve dificuldade com a instalação por eles estarem empenados. Empenados, é verdade, que até desistiu de instalar o forro porque tava empenado, né? Sim. Então essa é uma dica muito importante, deixar deitado os seus pinos. Sim. E no geral ficou assim, gente, quando entra, então ficou essa parede aqui de pinos, o teto.
essa paredezinha aqui do lado, né? E lá no fundo, ó, como ficou toda aqui a casa. E esta parede aqui, todinha feita de pinos também. Mesmo esquema, né, pra instalar, pintar tudo. E ficou assim. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau!